Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra do Senhor é maravilhosa. O salmista que escreveu esse Salmo 119, ele realmente conhecia a palavra de Deus. Ele tinha muita experiência e aplicava a palavra de Deus em todas as situações do seu viver diário. Agora vamos ver mais alguns pontos. No versículo 128, na versão Nova Almeida atualizada, diz o seguinte: por isso, considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo caminho de falsidade. Aqui, o salmista diz algo muito importante. As palavras do Senhor são sempre retas. Certo? Retas. Não tem nada de falsidade. E ele diz, pelo fato dele considerar a palavra, os preceitos do Senhor retos, ele detesta o caminho da falsidade. Por que eu vou andar por caminhos tortuosos se eu posso andar por caminhos retos que vêm da palavra de Deus? Não é? Oh, como a palavra de Deus é maravilhosa. É uma palavra sempre reta. Por isso que o salmista tem tantos sentimentos. São sentimentos que nós devemos ter também. E ao considerar como essa palavra é preciosa, devemos também ter essa reação que está no versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Aqui o salmista pede a Deus: ensina-me, eu quero aprender. Isso Deus ama ouvir. Deus quer nos ensinar a sua palavra e nós podemos aprender. Amado irmão, amada irmã, você pode aprender. Quando nós aceitamos o Senhor, estamos começando a nossa caminhada espiritual, nós sabemos pouquíssimas coisas. Mas à medida que o tempo passa, nós vamos aprendendo, não é? Aprender a palavra de Deus é muito importante. Aí você passa a entender. Olha só, ainda o que diz o versículo 71. Foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então aqui nós vemos um segredo. Muitas vezes passamos por aflições, tribulações. Deus permite. Para quê? Para que possamos aprender a sua palavra. Conhecer o poder da sua palavra, o poder de salvação, a força que vem da sua palavra. E o salmista diz, foi bom eu ter passado pela aflição. Geralmente as pessoas dizem, que coisa terrível, eu passei por aquilo, mas o salmista diz, foi bom para que eu aprendesse. Por quê? Porque ele aprendeu. O que é triste é passar pela aflição e não aprender nada. Então, os sofrimentos, aflições podem nos ajudar a aprender da palavra de Deus. Não é? Bom, um outro ponto é valorizar a palavra de Deus. Precisamos dar valor. Nós sabemos dar valor às coisas físicas, às coisas dessa terra, às riquezas, mas a palavra de Deus é muito mais preciosa. Precisamos aprender a valorizar a palavra de Deus. Versículo 14 diz, mais me regozijo
com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Está vendo? Ele tem mais alegria na palavra do que nas riquezas. Versículo 162, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Nós vimos já esses versículos quando falamos da alegria. Mas aqui nós podemos ver, ele tem mais alegria na palavra do que nas riquezas materiais. Por quê? Porque dá muito mais valor à palavra de Deus do que às riquezas materiais. E o versículo 162 diz, alegro-me nas tuas promessas como quem acha grande despojos. E o versículo 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A palavra do Senhor vale mais do que ouro e prata. Ouro e prata não conseguem nos salvar da perdição. A palavra de Deus consegue, não é? Olha que coisa maravilhosa. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. E o versículo 127 que diz, amo os teus mandamentos, mais do que o ouro refinado. Isso só quem conhece a palavra de Deus pode falar. Porque esse dá valor à palavra de Deus. Não é? E precisamos ver que a palavra é a nossa herança para sempre. Está no versículo 111, os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, recebi por herança, porque me constituem o prazer do coração. Isso é muito maravilhoso. E outra coisa, quando nós encontramos algo de valor, nós precisamos guardar. Não é isso? E precisamos aprender, pelo fato de dar valor à palavra de Deus, guardar a palavra de Deus nos nossos corações. Isso é uma grande salvação e proteção para nós. O versículo 11 diz, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando nós tomamos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, porque damos valor, porque amamos a palavra, porque meditamos nela, essa palavra nos guarda, nos impede de pecar. Então, Paulo falou que precisávamos deixar a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Guardar em nosso coração. E certamente nós não pecaremos contra o Senhor. Nós não iremos contra o Senhor. Pelo contrário, nós seremos sempre um com Ele. Que o Senhor nos abençoe.